Bom dia a todos. A gente vai entrar agora em radicais. Nós vamos começar a trabalhar a raiz enésima de um número real. O que é isso? A gente vai começar a trabalhar a raiz que até então a gente tinha aprendido, a raiz quadrada. Que era isso aqui, ó. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dava 9? É 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Por que é quadrada? Porque é o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, certo? Agora a gente vai ver outras raízes em que ele tem índice diferente. Por que eu falo índice? Porque dentro da raiz, o número que está aqui fora, que eu vou colocar aqui fora, ele recebe o nome de índice. E o número que está aqui dentro, ele recebe o número de radicando. A raiz quadrada é a única raiz em que não tem necessidade de aparecer o índice. Mas se eu fosse colocar o índice aqui dessa raiz, eu ia botar 2. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes daria 9? É 3, porque 1, 2, 3 vezes 3, 9. Então, o que a gente vai olhar agora? O índice. Por exemplo, eu quero saber qual é a raiz sexta de 729. O que é isso? Eu preciso saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai ser igual a 729. Ah, professora, mas eu não sei fazer isso. Então, você vai fatorar o número 729. Como ele, ó, 9 mais 2, 11, mais 7, 18. 18 não é um resultado da tabuada de 3, então ele é divisível por 3. Aqui eu só posso fatorar por números primos. Lembra o que é número primo? Número divisível por 1 e ele mesmo, que são 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Então, aqui não é por 2 porque não termina em par. Para saber se é por 3, é só somar os valores absolutos. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, mais 9, 18. Então, é por 3. 729 dividido por 3, ó. 729 dividido por 3... 243. Ainda é por 3, ó. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Então, ainda é por 3. 243 dividido por 3, 81. Dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Por 3... 3 dividido por 3, 1. Como que eu vou saber isso? Eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui o 3 está multiplicado 6 vezes. Então, a raiz sexta de 729 é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3 é igual a 729. Entendido até aí? Então, agora a gente saiu de raiz quadrada e a gente entra em radicais, em que eu aqui posso ter vários índices. Uma coisa que é importante falar é o seguinte: a raiz, a gente tinha aprendido até agora que a raiz quadrada, não existe raiz quadrada negativa em números reais. Não existe em números reais. Lembra que eu falei para vocês que os números reais são todos os números que existem, que é a soma dos números racionais e irracionais. Então, por exemplo, aqui não existe número real. Por quê? Não existe raiz quadrada negativa. Se eu multiplicar 3 vezes 3, eu vou ter 9. Se eu multiplicar menos 3 vezes menos 3, também eu vou ter 9. 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Então, não existe. Dentro da raiz enésima, dentro dos radicais, eu vou conseguir ter raiz negativa se o meu índice ele for ímpar. Por exemplo, eu acho a raiz cúbica. Isso aqui se chama raiz cúbica.
de menos 8? Sim, porque, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Mas como eu quero ela negativa, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, qual é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Então, com isso, o que eu posso chegar à conclusão? Qual é a conclusão que eu chego? A raiz pode ser negativa se o índice for ímpar.